Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui nesta tarde mais uma live da Unioptis. Leda, Verônica, boa tarde. Pessoal entrando. Alexandra, boa tarde. Ana Zeila, boa tarde. ACS Brasil. Pessoal, vai colocando, por favor, enquanto a gente vai se organizando aqui, da onde são, quanto tempo de ramo, que essa live aqui vai ser interessante em função disso, tá? Como a gente vai falar um pouquinho sobre venda, é importante a gente conversar um pouquinho aqui, vai ser muito mais um bate-papo do que uma live formal sobre lentes fotossensíveis, tá? Então, quem conseguir colocar de onde para a gente conseguir interagir aqui e quanto tempo tem de vendas, é bem legal. Alexandra de Santa Maria, pertinho aqui de Porto Alegre. Teresina, no Piauí, que legal. Catiane entrando, Vanessa. Evelyn, boa tarde. Então, pessoal, vamos lá. 5 horas em ponto aí, vamos iniciar. Karine, boa tarde. Bom, esta live, como a gente colocou o tema, a gente decidiu fazer uma live específica para a área de vendas. Então a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos fazer uma live sobre lentes fotossensíveis, tá? Porque é uma tecnologia que a gente tem todo dia na ótica ter que vender ou tem que agregar valor, então é um tema importante. Verônica, Belo Horizonte, 23 anos de ótica. Não sei se é Leda ou Ieda, de Teresina. Legal. Então, as lives que a gente fez até então estão gravadas no YouTube e dentro da plataforma a gente tem elas todas lá. Então, quem quiser rever, a gente fez bastante live sobre Anger, materiais, lentes transitions. A gente fez sobre vendas, então todas as lives no canal do YouTube e dentro da plataforma. Bom, como eu falei, a ideia aqui é muito mais um bate-papo sobre os argumentos que a gente tem de venda sobre lentes fotossensíveis do que propriamente a gente falar tecnicamente de como funciona uma lente fotossensível. A live de hoje não vai ser diferenciação de mercado entre uma marca e outra. A gente sabe que cada grande indústria tem sua própria tecnologia de lentes fotossensíveis. Então a Roya tem a Sensity, a Rodenstock a Colormatic, a Transitions da Essilor e a Zeiss a Photofusion. Então, como a gente tem esses grandes 4 players do mercado que têm suas tecnologias, a nossa ideia aqui não porque alguma ótica vende lente Zeiss, a outra vende lente Essilor, uma vende Roya, a outra vende Rodenstock, o que é melhor uma e outra. Mas sair da lente incolor, essa é a grande ideia aqui, sair de uma venda que a gente chama de a venda básica incolor para uma lente fotossensível, que a gente sabe que aí agrega valor, e este é um ponto. A lente fotossensível ela tem uma tecnologia melhor ou mais tecnologia envolvida do que uma lente propriamente incolor, e isso obviamente ele está atrelado a preço, valor e preço. E o consumidor, claro que ele vai também perceber isso, né? E aí está na nossa habilidade, ou vou falar assim, talvez a nossa função de demonstrar para ele não só as características de benefícios, mas toda a tecnologia envolvida para ele ter sim o melhor conforto, a melhor proteção e a maior praticidade numa mesma lente. Tá? Então a gente obviamente vai ter que transformar essas características de benefícios em valor. Né? Só aí ele vai conseguir perceber realmente o valor. E aí eu quero já adiantar uma coisa que é a questão de tecnologia. A gente está vivendo agora um momento incerto do mercado. Então a gente tem que entender que nós não podemos ter preconceito. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes na hora da venda, os nossos vendedores, nossos colegas, nós mesmos, temos algum preconceito sobre falar de preço
ou falar de valor, ou até falar de determinada tecnologia porque a gente não gosta ou porque a gente acha que o cliente vai achar caro ou não vai gostar. Isso tem que estar na cabeça do cliente. Nós somos responsáveis por demonstrar as melhores opções para ele, mas a decisão da venda ou da compra é dele, não é nossa. Tá? Então a gente precisa ter a habilidade de fazer a demonstração. Claro que achar os melhores produtos, porque eu não vou abrir meu leque todo de opções para ele, mas sim deixar que ele decida pela venda. Não é nós que vamos decidir a venda por ele. Ele pode achar um produto muito barato e não comprar. Né? E às vezes acontece a gente oferecer um produto mais barato que a gente tem na loja e ele não comprar. Então muitas vezes não é o fator determinante que é o preço, ou o gostar ou não gostar nosso, e sim o cliente. Então a gente que não venha com esse preconceito já o número 1. Por que eu digo isso? Porque a gente está passando por um momento instável do mercado, a gente não sabe como o mercado vai reagir. E isso pode aumentar a nossa insegurança na hora da venda. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode estar com medo de vender um produto com uma tecnologia melhor ou um alto valor agregado, por achar que o cliente não vai querer pagar. Tá? Então cuidado com isso. Tá? O mercado está retomando e se a gente pensar, muitos clientes vão querer investir em lentes com melhor qualidade ou durabilidade justamente por investir melhor, investir mais certo. Né? Então não vamos ter o preconceito de achar que ele não vai gastar. Tá? E aí a gente está falando de dinheiro. Ok? Então a ideia aqui é foco na venda. Quais os argumentos que eu posso utilizar na hora de vender uma lente fotossensível para o meu cliente e que maneira, claro, essas objeções que ele vai ter, a gente pode transpor essas objeções para fazer o fechamento. Né? Perfeito, Karine, crenças limitantes, isso mesmo, tá? Ok? Então, primeiro, não há certo e errado numa venda. Assim como eu numa venda posso querer vender uma determinada marca de lente ou modelo de lente ou tipo de lente para determinado cliente, e outro vendedor pode ter uma outra conduta. Pode achar que determinado modelo de lente seja melhor para aquele cliente. Nada errado aqui, tá? Vamos deixar muito claro isso. Não existe conduta, não existe a mesma conduta. O que existe é a gente achar critérios para a gente ter aquela conduta. Isso sempre eu cobro, tanto de mim quanto da minha equipe. Bom, que conduta tu teve e que argumento tu usou, que critérios tu usou para seguir nessa tua conduta. Tu chegou no ponto de oferecer esse produto para ele, por que tu ofereceu esse produto para ele? Porque a gente tem que sempre falar a verdade para o cliente, sempre. A gente tem que demonstrar o produto para o cliente, os prós e, claro, os contras, porque nem tudo na lente dele ou no óculos dele vai ser bom em todos os momentos de uso. A gente sabe disso. Então qualquer tipo de lente em algum momento não vai ser tão boa quanto outro tipo de lente. Então a gente tem que ter muito claro isso para falar para o cliente. Ok? Então, cuidar com a conduta. Tá? Eu preciso ter argumentos de venda, entender quais são os critérios que eu estou utilizando para oferecer lente fotossensível para o meu cliente. Às vezes ele não é um cliente para lente fotossensível, mas não tem o preconceito de oferecer. Tá? Tem a ciência de que você está oferecendo uma lente ou dando uma opção para ele, está colocando na balança os prós e os contras, o prós e o contra. Em alguns momentos essa lente vai ser muito boa, em outros momentos não. Quem vai avaliar isso e achar o momento de fazer aquela aquisição daquela lente é o cliente. Às vezes naquele momento pode não ser o momento, mas ele pode servir para a mãe dele, pode servir para o pai dele, para a esposa. Então a gente precisa oferecer. E essa é a grande diferença de alguns profissionais. Eu vejo, a gente teve um exemplo muito claro de um caso, aqui até no Rio Grande do Sul, de uma rede de óticas que tinha vendedores de uma determinada loja que tinham um sucesso na venda de fotossensível muito grande. Ele conseguia ter um número de vendas absurdamente maior do que outras lojas.
e a gente percebeu que isso era uma questão de treinamento da loja e conduta de venda. Por quê? Porque na conduta a gente sabe que a gente tem que oferecer, não ter medo de oferecer determinado produto para o cliente, ou demonstrar o produto para o cliente. Essa loja que oferecia mais fechava mais vendas de lentes fotossensíveis. Muito maior do que a média do mercado, muito maior. Né? E isso era um absurdo até para a gente como surpresa, e a gente viu que era uma questão de oferecer lentes fotossensíveis. Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu ia falar é, a lente fotossensível, ela não é simplesmente uma lente que fica clara dentro do ambiente e fica escura fora. Por quê? Porque isso é muito simples para dar valor ao cliente. O cliente ele não sente valor nisso, ele não percebe valor nisso, ok? Então, falará uma lente que fica muito clara dentro do ambiente e quando você vai para o sol escurece. Escurece o quanto? Porque se ele já usa alguma lente solar, por exemplo, a gente sabe que, na maioria das vezes, a lente fotossensível ela não escurece tanto em determinados ambientes como uma lente solar. Então isso não pode ser um argumento de venda. Ele é muito fraco, ele é muito frágil ser uma lente clara e que escurece. Mas sim a gente pode entender, porque os players do mercado, as marcas, elas têm uns termos muito bacanas para a gente falar para o cliente. Controle de luz, ajuste de luminosidade, então ele muda a tonalidade da lente conforme o ambiente que você está, isso protege seus olhos, dá mais conforto para a sua visão. Isso são argumentos que a gente pode utilizar na venda e são termos que a gente pode utilizar que ele percebe com melhor, ele recebe melhor e dá mais valor. Então, quando a gente olha uma lente que controla a intensidade de luz que entra nos nossos olhos para trazer mais conforto, ajusta a sua tonalidade de acordo com o ambiente que a gente está. Então, quando a gente está num ambiente mais claro, que tem muita luminosidade, a lente vai escurecer de tal forma que vai proteger nossa visão contra aquele excesso de luminosidade. Ou quando a gente está num ambiente mais claro, ela vai clarear o suficiente para nos proteger ainda, mas ter a luminosidade que chega aos nossos olhos com melhor qualidade. Isso ele entende como maior valor, tá? Porque a gente sabe que as lentes fotossensíveis têm um valor maior em termos de tanto de preço quanto a tecnologia mais avançada, e a gente tem que mostrar isso para o cliente. Então, como vocês viram, eu falei sobre proteção, e esse é um ponto fundamental. Todas as lentes fotossensíveis, elas protegem 100% contra os raios UV, e os clientes eles estão sedentos à proteção à saúde. Então não só promoção à saúde, mas como prevenção. Prevenção de doença, prevenção de envelhecimento. Então as mulheres, principalmente mulheres, se a gente olhar a gama de produtos que vieram para melhorar a questão de cuidado com a pele, quando ela estiver exposta ao sol, proteção solar, então a gente tem que explicar para o cliente que sim, o sol ele é prejudicial em excesso para os nossos olhos, assim como é para a nossa pele. Assim como a gente passa protetor solar em forma de creme, em forma de spray, e teria que ser algo diário, os nossos olhos precisam estar protegidos contra a radiação ultravioleta. E claro que a gente precisa explicar para ele que não é só vindo do sol. A gente tem vários pontos de iluminação hoje do nosso dia a dia que emitem radiação. E isso a gente está protegendo nossos olhos contra essas radiações. Então a gente falou em radiação ultravioleta, que ele tem que se preocupar. Então a lente fotossensível ela protege contra a radiação ultravioleta, mas também contra a luz azul. Então, parte da luz azul visível, a lente fotossensível ela filtra parte da luz azul visível. Não totalmente, mas parte sim, principalmente quando está escura. Então, quando ela escurece, muda a tonalidade, principalmente o tom marrom ali, porque ela tem um tom mais um pouco amarelado, ele sim vai filtrar mais a luz azul. Então, a gente tem dois fatores de proteção muito... eu acho que muito evidentes aí para a gente conversar com o cliente. A questão da proteção ultravioleta e a questão da proteção contra a luz azul. E lembre que a luz azul, e eu falei que eu não queria falar tecnicamente isso,
mas a luz azul ela não é a maior emissão dela em meios eletrônicos, tá? O maior emissor da luz azul é o Sol. Então cuidado quando a gente fala só em meio eletrônico, porque às vezes o cliente ele não passa muito tempo e pode descartar essa possibilidade de ter uma lente fotossensível, porque ele vai falar, ah, mas eu não uso muito meio eletrônico, então isso não me interessa. Não, não, mas a luz solar é a maior emissão de luz azul, ok? Então a gente tem que cuidar com isso. Quando há uma objeção, a gente tem que cuidar porque a gente precisa ter argumento certo de venda ou certo de alguns conhecimentos nossos para passar para o cliente, ok? Outra coisa, questão de conforto visual. E aí a gente entra numa parte, talvez a mais forte que tem na parte de lente fotossensível, que é a fotossensibilidade. E quando a gente pergunta para o cliente se ele é sensível à luz, cuidado, porque às vezes ele não percebe isso. Em que momento ele é sensível à luz, né? Então a gente às vezes pode exemplificar para ele alguns momentos do dia a dia. Sabe que eu tenho um cliente que ele é médico, tá? E ele usa lente fotossensível, sempre. Ele usa lente fotossensível. Ele não é médico oftalmologista, ele é médico endócrino e trabalha num hospital aqui em Porto Alegre. O que acontece? Quando eu comecei a falar para ele de fotossensibilidade, ele, claro que o termo fotofobia para ele não era algo estranho, porque isso vai acontecer com muitos clientes, a gente usar o tecniquez tem que cuidar. Então quando eu falei, Rogério o nome dele, tá? Até eu falei, Rogério, existem lentes que mudam a tonalidade e ajustam a sua tonalidade para proteção, não só contra os raios UV, contra a luz azul, mas ele dá mais conforto se tu tem alguma sensibilidade à luz. E ele me falou, Charles, eu trabalho dentro do hospital, mas sabe que tu comentando agora, a luz me atrapalha muito, porque no hospital eu trabalho e eu tenho que me movimentar de uma ala do hospital para outra. E entre uma ala e outra é um túnel e é transparente. Eu passo por uma passarela entre uma ala e outra do hospital. Ali eu recebo muita intensidade de luz e me ofusca. Então, se tivesse uma lente que quebrasse um pouco o branco, o incolor da minha lente, na medida que eu passasse daquela área, me ajudaria muito. Então tu vê que ele mesmo achou, quando eu falei de fotossensibilidade, sobre luz solar, ele achou um caso dele no dia a dia que interferia na qualidade de visão dele e com certeza na qualidade de vida dele, porque isso incomodava ele. E até hoje ele só usa lente fotossensível e faz propaganda absurda de lentes fotossensíveis. Isso é bacana porque a gente, quando exemplifica algum caso para ele, às vezes o cliente, e isso a Karine, eu acho que comentou antes sobre a anamnese. A anamnese é a nossa sondagem na loja. A anamnese a gente pegou um termo lá da clínica e trouxe para dentro da loja. Nada mais é do que fazer perguntas que cheguem a nós a alguma solução para o cliente. E quando a gente chega na anamnese, que é essa sondagem que a gente faz, que a gente vai perguntar para ele sobre sensibilidade à luz, sobre se ele sai de um ambiente mais claro, do mais escuro para o mais claro, se ele sofre essa interferência da luz, ele incomoda, chega a fechar os olhos, fica ofuscado. Imagine que o cliente, às vezes um advogado, por exemplo, trabalha em determinado lugar, tá, e teu escritório é onde? Ah, em X lugar. Bom, e quando tu sai, tu chega ali na rua, eu saio para ir para o fórum. Bom, e nesse caminho do fórum, tu vai a pé ou não vai? Às vezes eu vou a pé. Tu imagina, tu vai pegar claridade e tu não sente isso? Às vezes eu sinto, eu saio do ambiente, chego na rua e tenho um excesso de luminosidade, isso me atrapalha. Às vezes eu tenho que chegar a fechar o olho até atravessar a rua. Então a gente tem que achar esses pontos, essas lacunas que os clientes nos dizem durante a anamnese ou durante a sondagem, para a gente achar argumentos de venda para vender uma lente fotossensível. Ok? Porque isso tem que trazer valor a ele. Então quando a gente traz coisas do dia a dia, do cotidiano, das situações dele, é mais fácil ele perceber a necessidade de uma lente que vai proteger ele em vários momentos do dia a dia dele. Ok? Então a gente falou da proteção, ultravioleta e luz azul, a gente falou do conforto, então principalmente da sensibilidade à luz, é uma lente extremamente confortável,
e prática. Eu sempre digo que é uma lente extremamente prática, porque às vezes até tem vendedores que Charles, porque é uma lente 2 em 1, ou é uma lente 3 em 1, ele não precisa de óculos de sol. E aí eu já vou falar sobre isso, sobre a questão de substituição de alguma lente ou outra, que não é o ideal a gente comentar isso com o cliente, mas sim pode ser argumento de venda. A gente vai chegar lá nessa live, tá? Então, mas é uma lente muito prática, porque sim, com a mudança de tonalidade, sim, eu posso ter uma lente incolor, ou praticamente incolor dentro do ambiente, e ele pode ter várias nuances de tonalidade, ou várias tonalidades, de acordo com o ambiente. Então ele é uma lente, obviamente, muito versátil. Isso me traz muito conforto, ok? Então, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de lente fotossensível, mas claro, a gente está falando de preço. E de novo, não tenha medo de falar de tecnologia e oferecer preço para o cliente, tá? Porque ele tá já na cabeça dele que se tu tá agregando tecnologia à lente dele, obviamente que isso vai ter um preço um pouco maior, tá? Mas isso, obviamente, que você não vai falar o preço antes de todos os argumentos que você tem de venda. Perfeito? Lembra, nós somos os responsáveis em mostrar e demonstrar produtos. Quem vai fechar ou quem vai decidir pela venda é o cliente. Então não deixe de oferecer, tá? De novo, toda lente fotossensível ele tem os prós e os contras, como todo tipo de lente. Eu posso enumerar vários para visão simples, para perto, para visão simples, para longe, quando você vende um bifocal, quando você vende um multifocal, quando você vende um ocupacional, quando você vende uma lente solar. Eu posso elencar um monte de prós e um monte de contras de qualquer decisão que você, vendedor, ou nós, vendedores, temos na loja. Mas, claro que nem eu falei, existe uma conduta. Que critérios eu usei para escolher ou para oferecer determinado produto, este produto para o meu cliente? E aí você tem que também esclarecer todas as dúvidas dele, esclarecer ele sobre os contras também das lentes fotossensíveis. Sim, porque elas vão ter objeções aí. A gente vai comentar isso em seguida, tá? Então a gente falou sobre a fotossensibilidade, ok? A gente falou isso. Isso é um argumento muito forte na venda quando a gente fala de lente fotossensível, porque é uma coisa que ela resolve, né? E aí a gente tem um outro caso. A gente tem o caso das crianças, que cada vez mais crianças estão usando, obviamente por acesso à informação, os pais levam as crianças até por ato preventivo no especialista cada vez mais cedo, para um exame regular, e muitos especialistas indicam as lentes fotossensíveis, porque sim, a gente tem o caráter preventivo da proteção contra os raios UV e contra a luz azul, né? E como é que eu vou falar sobre a luz azul para o meu cliente? Bom, lembra que os celulares hoje em dia, até não vou nem falar os mais modernos, mas muitos dispositivos têm até o controle da luz para o filtro azul, né? Então no próprio celular, e as crianças percebem isso, elas sabem muito mais às vezes que os pais. Então, olha, lá no celular você tem o controle que você muda do normal para o filtro azul. Esta é a mesma proteção que os óculos ou que as lentes fotossensíveis trazem para a sua visão. Essa proteção, essa parte da proteção contra a luz azul. Então, em dispositivo eletrônico, ou até no sol, onde ele tem maior incidência, ele vai proteger justamente contra essa incidência de luz azul. Por isso que os dispositivos estão vindo com esse controle de luz, tanto que a tela fica mais amarelada, porque é a cor complementar ao azul, né, que vai fazer o filtro. Quem tiver perguntas, por favor, usem aí os comentários para a gente conversando. E do lado, não sei se aparece para todos, a gente tem a parte de perguntas ali, tá? De ponto de interrogação, pode perguntar ali, que aí é mais fácil aqui visualizar. Uma coisa, questão de objeção. A primeira questão que a gente tem que entender é que as lentes fotossensíveis, elas têm uma ativação principalmente por radiação ultravioleta. Então a gente sabe que não é a claridade ou a luminosidade que vai fazer ela ativar. Isso tem que ficar claro para o cliente. Então, em determinados momentos, a lente não vai ficar escura
o quanto ele gostaria naquele ambiente. E o ambiente principal que se percebe isso é dentro do carro. Então a gente sabe que as lentes padrão dos fabricantes, a gente tem variação que a gente vai conversar depois, mas a gente tem na versão padrão de cada fabricante a questão de, por ela ser ativada com ultravioleta, o para-brisa ter ultravioleta, proteção contra os raios UV, não vai deixar ativar a lente. Algumas marcas de fotossensíveis têm um escurecimento um pouco maior dentro do carro que os outros, porque levam em consideração até a questão de luminosidade, do calor, tá? Mas não é o padrão. O padrão é que ela não fique escura dentro do carro o quanto que o cliente quer, ok? A Gislaine perguntou se o antirreflexo de tom azul faz a mesma proteção da lente filtro azul. Da lente, como a gente está falando de lente fotossensível, sim, as lentes fotossensíveis, lembra que quando ela é ativada, Leandro também, quando ela é ativada, ela tem parte da proteção da luz azul, ela é filtrada pela essa coloração que tem a lente, tá? Então sim, a gente pode dizer que parte da luz azul visível, ela filtra a lente fotossensível sim, tá? Todas as lentes têm proteção contra os raios UV. Sim, todas as lentes fotossensíveis têm proteção contra os raios ultravioleta, tá? E aí a gente tem que ter, e essa objeção que o cliente pode ter da lente escurecer dentro do carro, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para ele. E eu vou dizer que, não sei se vocês já perceberam, os homens às vezes, eles vêm com os clientes em geral, muitas vezes eles vêm na cabeça, entram na loja querendo uma lente fotossensível. E às vezes pedem pela marca da lente, vocês sabem disso. O que acontece? A gente tem que desmistificar, então pela anamnese ou pela sondagem, saber o porquê ele quer usar, em que momento ele quer usar a lente. Porque eu tenho vários clientes, principalmente homens, tá, que gostam de dirigir com lente escura, lente solar, me dizer exatamente isso. Eu quero a lente fotossensível, ele não diz a nomenclatura da lente, mas às vezes diz a marca, para dirigir dentro do carro. Bom, para isso, esta lente padrão normal do mercado, ela não vai funcionar. E a gente tem que dizer por quê. Porque ela é ativada pelo ultravioleta, ela que vai fazer a lente ficar mais escura, e sim, o para-brisa tem proteção. Então não vai funcionar o quanto você quer para o seu conforto visual. Okay? Então isso a gente tem que deixar claro, porque a gente sabe que existe uma satisfação muito grande dos clientes que usam lentes fotossensíveis, mas aqueles que não gostam ou não gostaram de algum dia ter utilizado lente fotossensível, porque em algum momento ele não ficou satisfeito com o escurecimento ou clareamento da lente em determinado ambiente, e aquele ambiente pode ter sido a razão principal por ele ter procurado aquela tecnologia. E aí faltou habilidade ou competência do profissional explicar para ele que naquele ambiente ou determinada situação a lente não ia funcionar como ele gostaria. Ok? Então vamos para outra questão, que é a questão de saúde. A gente sabe que tem tanto as crianças, por conta de diferença de tonalidade, como eles trabalham com muitos tons brancos. A Marielle perguntou sobre tonalidade, tá? Então, eu sempre gosto, e aí vamos cuidar com questão de propaganda e questão, sim, de nós, como vendedores e como consultores óticos. A lente fotossensível não é uma lente incolor, né? Então, a gente tem que cuidar quando a gente vende lente fotossensível para alguns casos. Sim, deixa eu relembrar teu nome, Marielle. Sim, Marielle, eu teria um cuidado para caso de lente fotossensível para dentista naquele ambiente. Se ele faz esse tipo de tratamento, tu vê que isso é uma coisa pontual, olha só, muito pontual do trabalho dele. Porque pode ter um dentista que não trabalha com clareamento. E mesmo ele pode achar assim, eu tenho muita sensibilidade à luz, a luz do consultório me incomoda. E aí eu posso alegar isso para ele, posso falar isso para ele, demonstrar para ele. Olha, essa lente ela vai mudar a tonalidade, ela vai lhe proteger, ela tem todo o conforto
proteção e conforto que você vai precisar, mas você vai... E aí, fundamental, tem um simulador dentro da loja de lentes fotossensíveis. Tá? O ideal é que você mostre a lente desativada para ele e também ativar a lente, para ele perceber a tonalidade que vai ficar a lente. O grau de escurecimento, mesmo sendo uma simulação, para ele entender que esta é a tecnologia. E muitos clientes se surpreendem o quanto ele escurece, o quanto elas clareiam. Isso é legal, ele tem que ter essa experiência. Então, sim, Maria, ele tem que cuidar com isso, cuidar o tipo de trabalho daquele dentista. Outro caso que eu percebo também, não sei se alguém já passou por isso, eu já tive clientes publicitários que trabalhavam com imagem de computador e não poderiam interferir na tonalidade de cor do monitor. E aí isso eu já tive uma objeção por lentes fotossensíveis. Então sim, a lente fotossensível para algum caso, ela não é para todo mundo. Né? Então alguns casos específicos, alguns clientes específicos vão ter atividades específicas que de repente não é para ele. Né? E aí outra coisa que eu queria comentar é a questão da proteção, não só proteção, mas questão de conforto. Não sei se vocês já passaram por experiências de clientes que pós-catarata ficaram mais sensíveis à luz. A luz incomoda mais. Então clientes que colocaram lente intraocular, sim, pode ficar mais sensíveis à luz. E são potenciais clientes para lentes fotossensíveis. Ok? Então guardem isso. O cliente que fez catarata, pergunte para ele se ele não ficou mais sensível à luz, se ele já tinha essa sensibilidade, ou agravou após a cirurgia de catarata, se ele percebeu isso, o ambiente ficou muito... Porque ele percebe o ambiente até interno muito claro. Porque sim, com a cirurgia, imagina que ele estava com um cristalino opaco, então ele foi colocado uma lente intraocular extremamente transparente. Então ele pode perceber o ambiente muito mais claro e isso causar incômodo para ele. Fadiga visual, às vezes cansaço, dor de cabeça, tudo isso. Então a gente pode alegar isso para ele, perguntar isso na sondagem, que é na nossa anamnese, se ele tem maior sensibilidade, se ficou com maior sensibilidade. E aí, claro, há uma abertura de possibilidade aí de a gente indicar a lente fotossensível. A Maria perguntou sobre lente óculos solar com coloração tem a mesma proteção UV. Lembra, o óculos de sol com proteção UV tem a mesma proteção das lentes fotossensíveis, ou seja, 400 nanômetros. Cuidado, porque nem toda lente solar tem proteção contra os raios UV. E aí a gente tem que fazer uma distinção. Não é a coloração ou não é a cor da lente que vai fazer a lente ter proteção ultravioleta. Sim, a Zaira perguntou, então vamos só rapidinho para as perguntas. A Zaira perguntou sobre as lentes extrative. Lente extrative é uma lente específica, é uma versão da lente da marca Transitions, então uma lente mais escura do que a versão Transitions Genate, que a gente chama, que é a geração 8. Ela é uma lente um pouco mais escura, e é uma lente mais apropriada para quem quer uma lente um pouco mais escura dentro do carro. Lembra, ou para ambientes externos, mas lembre que ela também vai ficar mais escura no ambiente interno. Tem uma amostra de lentes fotossensíveis, dependendo da marca que vocês trabalham de lente fotossensíveis, as versões delas. Isso é interessante, ter uma lente lá extrative desta marca, dessa versão da Transitions, também para você mostrar para o cliente como ela é dentro do ambiente, e aí ele verificar a diferença entre uma versão e outra, e o quanto ela vai escurecer mais, e realmente ela escurece mais, e até dentro do carro, ok? Tem marcas com... O Luciano perguntou, tem marcas com escurecimento maior e com mais nitidez, como também com mais rapidez na transição. Exatamente. Eu comentei lá no começo da live que a ideia aqui não é a gente pegar e ter um comparativo entre as marcas de escurecimento. Mas sim, você pode pegar não só prospecto, mas você pega a amostra de lente e você pode fazer ao mesmo tempo o escurecimento para você ver dentro do ambiente e até fora do ambiente o quanto vai escurecer, a questão de tonalidade, de qual tonalidade vai ficar a lente, e claro, a questão não só do tempo de escurecimento, mas o tempo de clareamento da lente. Né?
o tempo de reação, tanto de atividade, né, para o escurecimento, quanto para o clareamento. Sim, mas tem pequenas diferenças, mas tem diferenças entre as marcas, tá? Lembrando que por fator de proteção contra os raios UV, não. Todas as marcas dos grandes players, as 4 que eu comentei, os principais, elas têm proteção contra os raios UV, tá? 100%. Aqui 90% dos clientes ficaram com sensibilidade, sim. A Verônica comentou sobre a pós-catarata, né? Sim, isso é um fator, olha, um fator muito importante para a gente conseguir vender lente fotossensível. Maria perguntou, quando o cliente pede para colocar grau no óculos escuros, a coloração tem proteção ultravioleta? Não, não necessariamente. Sempre a gente tem que ter isso em mente de determinado laboratório ou determinada marca de lente escura, a gente saber ou entender se determinado laboratório ou determinada marca de lente já solar tem a proteção UV. Não é automático isso, uma lente com proteção UV, uma lente colorida ter proteção ultravioleta. Tem laboratórios que você tem que fazer é automático e tem laboratórios que você tem que pedir o ultravioleta. Tanto que eles cobram separados. Interfere o tipo de lente que ele colocou, todas sim, o Júnior, os sintomas são praticamente iguais em todas. Eu sempre indico lente, gosto da opção, obrigado, vamos ver se tem... É isso aí. Então, pessoal, estava lendo aqui os comentários aqui. Então, a questão da praticidade. Então, a gente tem, claro, que a gente tem aí quando eu falo em praticidade, a gente tem 3 simulações aqui. Olha só, o cliente, ele pode, vamos imaginar que a gente pergunte para ele, lembra que eu falei para você assim, substituir o óculos de sol, a primeira coisa que os grandes marcas do mercado dizem é assim, não usem isso como um argumento de venda, que a lente fotossensível ela substitui o óculos de sol. Cuidado, tá? Cuidado. Realmente usar isso como primeiro argumento não é legal. Você vai frustrar o cliente, principalmente aqueles que usam óculos de sol. Imaginem 3 situações, eu quero dizer para vocês aqui, até anotei. Olha só, se você perguntar para o cliente se ele tem sensibilidade à luz ou se a luz incomoda e tal, você pode ter uma outra ideia de pergunta. Se ele tem óculos de sol, se ele faz uso de óculos de sol. Ele pode dizer, não uso óculos de sol. Porque ele não tem o hábito de usar, não gosto, acho muito escuro, ou acontece com muitos homens, que os homens são mais práticos, eles, mas toda vez que eu tenho que sair eu tenho que levar um óculos de sol junto. Eu não consigo levar 2 óculos. Então eu levo um, esqueço outro em casa, um está no carro. Opa! Então, sim, tá? Neste caso, pode ser uma opção para ele que não utiliza óculos de sol, ter sim nas lentes fotossensíveis uma opção de lente solar. Entendem que como proteção ou como conforto de visual quando ele vai no ambiente externo, sim, ele pode ter na lente fotossensível uma opção como uma lente solar, já que ele não faz uso de uma lente solar, ele não tem esse comparativo. Então, por praticidade, sim, ele não precisa carregar 2 óculos. Tá? E até porque você imagina que no dia a dia dele, ele está saindo para o sol sem óculos de sol. Então ele precisa uma proteção. Então as lentes fotossensíveis sim vão dar essa proteção que os olhos dele necessitam. Ok? Então cuidado, isso serve para argumento de venda. Tá? O cliente pode dizer, eu uso, mulheres principalmente, eu uso e adoro óculos de sol. Adoro essa lente degradê, eu vivo de óculos de sol. Às vezes eu estou dentro do ambiente, dentro do shopping, e esqueço que estou de óculos de sol. Tem clientes que, você já deve ter ouvido isso, eu entro no ambiente com óculos de sol. E aí a gente tem 2 questões, a questão da proteção, de incomodar a luz, e a questão estética. Mulher tem um apelo estético, e óbvio que ela quer, que nem, às vezes a gente diz assim, a mulher ela não usa maquiagem, toca um óculos de sol no rosto, e sai para a rua. Elegantérrima, chiquérrima e como ela gosta. Bom, então o óculos de sol ele tem um apelo estético. E o cliente que diz isso, cuidado, não usa como argumento que vai substituir o óculos de sol dele.
Isso vai gerar frustração no cliente. Entende que para um cliente pode me gerar uma venda, uma possibilidade de venda, porque vai servir para ele. Para o outro vai gerar frustração. Então eu não posso usar esse argumento para essa cliente que a lente fotossensível vai substituir o óculos de sol dela. Não. Né? E principalmente, e aí eu posso até, olha só, eu posso abrir um pouco o meu leque de opção e suas lentes são graduadas de sol, ela pode dizer, não, você pode graduar sua lente de sol. E os clientes, eles não têm, não acham, eu falei do preconceito, do valor de falar tecnologia, não tem o preconceito de achar que o cliente sabe que pode fazer o óculos de sol dele colorido com grau. E muitos clientes não sabem. Quando a gente fala para o cliente isso, ele fala, mas pode, com meu grau, muitos clientes se espantam. E a gente tem um preconceito de achar, nossa, mas ele já sabia disso, ou eu não vou nem comentar porque ele sabe. Não, o cliente não sabe. Então toda informação que tu passar para ele, ok, mesmo sendo assertiva a resposta dele, você sabia, né, que você pode graduar o seu óculos, ter o seu grau no seu óculos de sol. Você, sim, eu sabia, tal, até eu quero fazer neste. Ótimo. Seu grau aumentou, então você vai sentir maior necessidade agora. Você não sentia agora a necessidade, você não tinha a graduação no seu óculos de sol porque seu grau era menor. Agora que aumentou, você vai ver que você, na hora de tirar o óculos incolor e colocou no escuro, você vai sentir maior necessidade. Então você tem que ter esses argumentos na hora da sondagem, na hora da conversa, ok? Então a gente tem aí duas questões, o cliente que não usava óculos de sol porque ele não tinha o hábito e o cliente que já usava. E a gente tem aquele cliente que quer dirigir, pontualmente para aquela ação. Então a gente falou, eu não uso óculos de sol só para dirigir. E aí cuidado com as lentes fotossensíveis. As lentes fotossensíveis padrão do mercado, elas não são ativadas dentro do carro. Ali, como a nossa colega falou, a Extrative sim é uma bela opção, então a Extrative ela tem um escurecimento maior dentro do carro, marca Transitions Extrative, ela tem um escurecimento maior dentro do carro, mas ela fica mais escura dentro do ambiente. Bom, será que é um óculos para todo momento para esse cliente? Eu preciso entender isso. Tá? Então por isso que eu digo de amostra, eu preciso ter amostras na loja, tem amostras e simulador para ele ter experiência. Às vezes vem até a objeção do cliente, fala assim, conheço essa lente, mas eu não gosto. Pode ter. E aí lembre que você tem que perguntar o que você não gosta. Mas não gosta o quê? Porque às vezes ele pode falar assim, eu não gosto porque sempre fica aquele escuro dentro do ambiente. E você pode falar assim, olha, esta lente que eu uso é uma lente fotossensível. Nossa, mas ela tá clara. Porque às vezes ele conheceu essa tecnologia há muitos anos atrás, né? E a tecnologia mudou. Ou ele viu óculos de alguém que estava muito antigo e realmente ficou com uma tonalidade já maior do que a lente nova. Então a gente tem que desmistificar isso para ele. Então, será que é dentro do ambiente? Será que ele não gosta porque ele já usou? Alguém falou para ele? Que informação que ele tem da lente fotossensível? A gente precisa esclarecer isso. Então pergunte para ele, quando ele fala, mas eu não gosto. Pergunta, o que você não gosta na lente? Você já conhece a lente? Você quer ver como é que funciona? Olha só, eu estou usando uma aqui. Olha como é que ela é clara dentro do ambiente. Ou ela é muito confortável. Imagina, aquela situação que você comentou comigo, que quando você vai almoçar, você vai ter que levar o óculos de sol junto, nessa situação você não precisa. Então, nesses momentos, ele é muito prático. Use um argumento no dia a dia dele. Então, cuidado só quando ele vai usar um ponto específico para dirigir. Então, Extrative é uma boa opção, mas não é uma ótima opção para dentro do ambiente. E a gente tem lentes a driver, por exemplo, que é uma lente solar fotossensível, polarizada, que sim, ela vai funcionar principalmente, é uma lente específica para dirigir, mas não é uma lente para o dia a dia, ok? Então vamos lá. E outra questão, então a gente falou aí da proteção ultravioleta, falou da proteção contra a luz azul, falou da praticidade, do conforto visual, mas tem a questão estética. E aí eu queria que vocês tivessem cuidado sempre na loja. Por quê? Porque vocês às vezes estão escolhendo uma armação que fica muito mais bonita esteticamente com lente incolor, né? E às vezes a gente
erra a mão, vamos falar assim, ou erra no toque, ou quando vai optar, já optou por uma armação e não agregou a lente junto àquela tecnologia e a gente não consegue mais reverter. Por quê? Porque eu digo assim, ó, a lente fotossensível ela tem várias tonalidades, várias cores. Então a gente tem no mercado, as grandes marcas do mercado tem principalmente cinza, a mais vendida, marrom, verde. Essas três cores são padrão e todos os fabricantes praticamente têm essas três lentes. Não em todos os materiais, e isso tem que ter um cuidado na hora de oferecer, mas sim, a questão de cuidar em que material de lente vai escolher e a opção de cor daquela lente fotossensível, daquela marca de lente. E aí a gente vai ter que ter um cuidado por questão tanto de cor da armação, e aí por quê? Charles, às vezes eu escolho uma armação, sei lá, vermelha, bordô, e aí a lente que tinha só lente cinza. E não fica esteticamente bonito. Quando eu fui mostrar a lente para ele, não ficou bonita. Então isso é uma objeção que é difícil a gente transpor. Então cuidado com isso. Tenha, e aí é uma dica para vocês, eu não sei se a tabela de preço de vocês está assim, tenha nos produtos que vocês vendem a opção daquela lente fotossensível, qual é a cor dela. Então não tenha só aquela opção em fotossensível. Então na minha tabela de preço que eu faço na loja, eu tenho lá M, C, V, então eu sei que naquela opção daquele material eu tenho um M e C, então eu tenho marrom e cinza. Eu tenho M, V e C. Então eu tenho naquela opção do material, eu tenho marrom, cinza e verde. Porque quando eu vou dar opção para ele dar cor da lente, eu já vou para aquele material. Então isso vocês têm que cuidar muito. Porque às vezes a gente perde uma venda de uma lente fotossensível porque a gente deu opção para ele num material que não existia determinada cor. Tá? Então uma dica que eu dou para vocês. Então cuidado com o estilo de armação, a cor de armação, tamanho de armação, porque a lente fotossensível, como ela é uma lente que vai escurecer em ambiente externo, fica mais bonito numa armação um pouco maior. Então vocês têm que ter esse critério técnico estético muito aflorado para conversar com o cliente. A Maria Geralda perguntou, todas as lentes fotossensíveis têm antirreflexo? Não, a lente fotossensível é uma tecnologia e antirreflexo é um tratamento. Tem cliente que não gosta de antirreflexo. Perfeito, a lente fotossensível pode ser feita com antirreflexo ou sem antirreflexo. Cuidado, porque determinadas marcas de lentes, elas só permitem fazer lentes alto índice com tratamento antirreflexo. Vocês sabem que determinadas marcas de lentes não permitem fazer lentes alto índice sem tratamento antirreflexo. Então você pega um material de médio índice ou alto índice que a lente fotossensível está naquela delimitação, você vai ter que obrigatoriamente colocar antirreflexo. Então a opção é não usar aquela marca de lente ou aquele modelo de lente. A gente tem que ter sempre um cuidado com isso. Tá? Por isso que a tabela de preço de vocês tem que estar, e eu gosto muito de tabela de preço, ela tem que estar muito clara e muito específica dos produtos que eu tenho ali, das informações. Nada excessivo que eu não vou usar, e tem muita coisa na tabela que eu não preciso usar, mas as informações mais precisas e ideais que eu tenho para vender, eu tenho que ter ali em mãos, ok? Então, cuidado com cor, cuidado com tamanho, porque às vezes a gente pega uma armação muito pequena e a gente sabe que não fica às vezes bonito, quando a lente incolor, a lente clara, muito bem, mas para quando escurecer não fica tão interessante. Então permita uma lente um pouquinho mais, uma armação um pouquinho maior, explique para ele, olha como vai ficar, e aí pega aquela lente fotossensível, mostra em cima da armação a tonalidade que vai combinar com a haste, com a tonalidade da cor da armação. Então explique, mostre para ele, o cliente gosta disso, ok? De novo, a gente não tem condutas únicas para todo mundo. Tá? Então eu falei lá no começo, cuidado, a gente tem que ter critérios, a gente usa critérios diferentes para clientes e situações diferentes. Por isso que não tem regra. Charles, toda lente, qual a melhor lente fotossensível? Qual a melhor versão da lente fotossensível? É melhor uma lente incolor ou fotossensível? É melhor uma lente solar ou uma lente incolor? É melhor uma lente solar ou uma lente fotossensível? Nossa, isso depende de cliente para cliente. Eu tenho que entender tudo isso
e não é muito, mas eu tenho que entender basicamente isso para argumentar com o cliente, para demonstrar esses produtos para o cliente, dar valor a esse produto, porque eu tenho que primeiro valorizar esse produto para passar para o meu cliente essas informações, de maneira muito tranquila, muito calma, tá? Eu não preciso... Aqui a gente está falando de profissional para profissional e a gente traz muitos argumentos, muitas situações, mas para o cliente às vezes é num bate-papo, é na conversa, né? É na sondagem, na anamnese ali, na conversa que a gente tem com ele durante o atendimento. E é uma coisa muito natural, deixe natural, mas sempre clara. Então, de novo, não existe certo e errado. Cada um de vocês vai ter uma conduta ótica, mas sempre, eu digo sempre, tenha critério, tá? O Margot Rodrigues colocou, tenha cuidado na escolha da armação, isso mesmo. A Margot deve ser. Isso aí, muito cuidado com escolha de armação, tá? Sempre, Flávia, boa sondagem, anamnese é algo... Sem uma boa anamnese você não faz uma boa venda. Isso é certo, você sempre poderia fazer melhor. Você só não fez melhor porque você não fez uma boa anamnese. Tá? Então eu sempre digo isso, a anamnese é o nosso ponto de partida e o nosso sucesso na venda. Se você não descobrir na anamnese, a gente vai fazer uma live sobre isso, se não descobrir na anamnese qual é o principal motivo que levou ele a escolher determinada lente e fazer uso daquele óculos, você vai errar na opção que você vai dar para ele. A gente tem que descobrir qual é, ok? Para ter uma ideia, não sei se já aconteceu com vocês, uma vendedora que trabalha comigo na loja, ela vendeu uma lente para perto fotossensível. E ela falou, Charles, não está errado, tá? Eu não expliquei errado para o cliente, mas sim ele queria, porque ele já usava uma lente fotossensível só para perto, porque ele gosta de ler na praia e não gosta de óculos de sol. Então ele gostava da lente, da tonalidade da lente fotossensível e gostava de ler no sol. Né? Então, cada caso é um caso. Tá? Antônio, vamos fazer aí, toda semana aí nós vamos ter uma live nova aí com temas de ótica para a gente conversar. Tá? Então, como argumento, a gente tem 5 minutinhos ainda, então lembra, a gente tem aí nas lentes fotossensíveis não só estudar, porque a gente tem um catálogo, a Verônica falou, vendi para o cliente usar na piscina, viu? Então, quando a gente olha assim, até óculos de perto, lente para perto, a gente pode vender fotossensível, né? Inúmeras possibilidades aí, mas sempre com clareza e verdade para o cliente. Né? Olha só, a gente falou aí então a gente tem os catálogos dos produtos que a gente tem que entender, não só como funciona, mas os materiais, cores de lentes, a rapidez de resposta, se isso é importante para a gente e para o cliente, ter esses argumentos de venda. Número 2, falar de proteção, então ultravioleta e luz azul, então a gente precisa entender isso. Charles, eu preciso entender de célula, Bom, a gente precisa entender o mínimo possível para ter esses argumentos de venda, ok? Sobre a questão de que a luz azul se interfere na produção de melatonina, ela pode alterar o estado de sono, ela pode sim dar maior fadiga visual, maior cansaço, rendimento ao trabalho. Então a gente tem vários fatores aí que a gente pode falar para o cliente. A ultravioleta prevenir catarata, degeneração macular. Vocês viram que todo produto ele tem como embasamento anatomia, fisiologia, patologia. Então, quando eu quero entender tecnologia de lente, como a gente está falando em fotossensível, não só produto. Eu preciso entender o que é catarata, onde é catarata, no cristalino, onde está o cristalino, porque um dia eu vou ter que explicar para um cliente, o que você fez foi tirar aquela lente natural que a gente tem. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, essa atenção que a gente tem que ter para o cliente, a gente tem que estudar isso. Tá? Então, não só estudar e aprender, como aplicar e sempre treinar isso. Então, a gente passou aí por a questão de anatomia, então a gente tem que saber lá cristalino, onde é que é a mácula, porque tem a questão de degeneração macular, entender os produtos, entender sim como funciona a lente fotossensível, entender de ultravioleta, entender o espectro visível, então tudo isso, então vamos lá, Evelyn, não pode. Catálogo de fornecedor, site dos fornecedores, obrigado Evelyn.
Ajuda que tem pterígio, sim. Lembra que o filtro azul ele tem até o ultravioleta, ele protege contra o pterígio, né? Lembra que ele está muito associado ao ultravioleta, o pterígio. Tá? Então, gente, onde tem isso? Vocês têm dentro da Unioptis, de novo, claro que vocês têm lá os sites dos fornecedores, tem isso, vocês têm que aprender de maneira clara isso, então entender a questão de ultravioleta, espectro visível, como é que funciona, entender a questão de, que não digo assim, a anatomia e fisiologia é o básico de tudo, mas ele é tudo na ótica, porque isso é argumento de venda nossa, entender o porquê que acontece determinadas situações, e claro, entender de produto. Lá na Unioptis, onde é que eu acho isso dentro da Unioptis, da plataforma? Eu acho isso dentro de anatomia, acho a questão do olho, fisiologia, onde é o cristalino, onde é a mácula, acho a questão de espectro visível. Lá no módulo de fenômenos da luz, a gente fala de luz azul, a gente fala de espectro visível, a gente fala de ultravioleta, e claro que a gente tem um módulo lá, tratamentos adicionais, a gente fala, tem um tópico lá só de lentes fotossensíveis, que a gente fala das características e dos benefícios. Tá vendo que tudo são temas interligados. Quando a gente fala de uma situação, de um produto, que nem a gente fala agora, de tecnologia, a gente tem todo o embasamento embarcado aí para a gente precisar ir atrás e aprender. Aprender sempre, né? Porque cada dia aparecem coisas novas e a gente precisa entender. E passar de maneira mais clara para o cliente. Perguntas aí, pessoal. Se a live vai ficar gravada? Sim, a live fica gravada no nosso canal do YouTube, hoje 24 horas no Instagram, depois a gente vai deixar lá no YouTube, no nosso canal da Unioptis, e dentro da plataforma ela vai entrar como módulo lá de lives, a gente vai deixar lá para os alunos poderem assistir, para não precisar sair da plataforma, às vezes é mais uma solução mais prática para o aluno. Lembrando que na plataforma da Unioptis tem uma área que é a biblioteca. Então lá a gente organiza catálogos por fornecedores, então lá a gente tem catálogo dos principais fornecedores e lá tem catálogos também de lentes fotossensíveis. Então é muito bacana, vai lá, baixa, entra na biblioteca, baixa. Charles, eu não sou aluno da Unioptis ainda. Vai lá no teste agora, quando você for no teste agora lá no site, você tem acesso a alguns módulos e a biblioteca. Vai lá e baixa o módulo, o que você quiser de material lá. Tá? Você pode visualizar, baixar, imprimir. Tá lá a biblioteca. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente está finalizando a live, faltam 2 minutos aqui no meu relógio. O sino aqui do lado de casa está tocando. Né? Acho que foi muito interessante. A gente trocou muita ideia aqui, né? Tanto de perguntas aí que vieram. Tá? Eu acho que é um tema sempre relevante a gente falar de tecnologia, mas ver que a gente falou de várias situações que acontecem na ótica que são argumentos para a gente vender produtos, às vezes que a gente nem imaginava vender. Ok? Então, tenha certeza que quando um cliente e você poder vender lentes com valor agregado um pouco mais alto, e não é essa é nosso principal papel, mas sim vender uma lente fotossensível que vai agregar valor, vai agregar conforto, proteção, tudo isso, vai ver como o cliente vai ficar satisfeito. E a gente sabe o nível de satisfação das pessoas que já usam lentes fotossensíveis. O cliente volta querendo a mesma lente, né? Porque é muito boa para determinados usos. Ok? Então, quando ele é bem indicada, o cliente sai extremamente satisfeito. Tá bom? Pessoal, agradeço imensamente lembrando, é a primeira live que a gente vai fazer sobre temas óticos, então é falando de ótica. Então este é o primeiro. Se vocês tiverem dúvidas, direct para mim, lá na Unioptis, direct, vou responder para vocês, a nossa equipe passa para mim, eu respondo para vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem sugestão de live, direct, manda lá para mim que a gente avalia. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Se cuidem, máscara. Não estou de máscara, estou dentro de casa, dentro do escritório. Agora, hoje à tarde, foi o tempo de Unioptis. Então, se cuidem todo mundo. Bom trabalho, bons estudos e vamos para frente atender bem nossos clientes e gerar valor para eles. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite para vocês.